Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Gi estamos aqui para falar sobre um dos movimentos cinematográficos mais importantes de toda a história do cinema, a Nouvelle Vague, que aconteceu na França. A nova onda, em francês Nouvelle Vague, surgiu como uma reação às caríssimas produções hollywoodianas da época. Sendo assim, pregava justamente o oposto, uma estética mais intimista e de custo inferior, popularmente chamada de cinema de autor. Tudo começou com uma revista chamada Cahiers du Cinéma. Ela foi fundada por críticos de cinema e seus autores tratavam assuntos bem além do cinema nacional da época, do cinema francês da época. Eles falavam muito sobre o trabalho padronizado da maioria dos diretores hollywoodianos, que estavam presos em um fluxo de narrativa bem mais tradicional. Ou seja, o movimento começou como um cinema feito por críticos de cinema. Em 1953, o diretor François Truffaut, um dos mais importantes diretores desse movimento, publicou na revista Cahiers du Cinéma o manifesto chamado Une certaine tendance du cinéma français, em que se impulsionava a necessidade de novidades voltadas ao cinema francês. No texto, o cineasta expôs seu ponto de vista com relação à atualidade do audiovisual, alegando que todas as adaptações literárias para o cinema, que eram muito famosas na época, foram feitas como uma forma de garantir bilheteria, tão somente, sem nenhum emprego de imaginação ou criatividade nas suas obras. De certo modo, essa abordagem ajudou os cineastas a buscarem uma expressão de arte essencial, dentro de um modo de produção muito mais confortável e contemporâneo, alinhado às condições que possuíam. Coisas práticas acabaram se tornando escolhas propositalmente estilísticas. Les Champs-Élysées, La Peur, avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo. Le Diable au corps, Du rififi chez les hommes, Et Dieu créa la femme, Scarface, À bout de souffle. Le meilleur film actuel. O novo estilo cinematográfico desenvolvido durante a Nouvelle Vague francesa trouxe um novo frescor visual para o cinema, com muitos roteiros contando com improviso, mudanças rápidas de cena e sem muita unidade, o que quebrou o eixo convencional dos 180 graus da época. Mas nem tudo eram flores. Havia uma certa polêmica quanto ao que era exatamente a Nouvelle Vague. Por exemplo, o diretor François Truffaut dizia que a Nouvelle Vague não era nem um movimento, nem uma escola, nem um grupo, mas sim uma característica. Já um outro diretor, o Jean-Luc Godard, um dos diretores mais importantes desse movimento, dizia que o movimento da Nouvelle Vague era composto por ele próprio, François Truffaut, Chabrol, Rivette e Romer. E afirmou também que a revista Cahiers du Cinéma foi o epicentro desse movimento. E que outros cineastas, como Agnès Varda, Alain Resnais, Chris Marker, Jean-Pierre Melville, Alain Robert-Grillet e Marguerite Duras não poderiam ser considerados como diretores da Nouvelle Vague. J'ai senti que vous pensiez que c'était de ma faute si Serge était devenu comme ça. T'as peur de lui, hein? Bien des questions se posent à propos de Serge. Tu te caches maintenant? Avec qui? Que ça peut te faire? Em teoria, divide-se o movimento entre dois grupos, Rive Gauche e Rive Droite. Rive Gauche, traduzido para o português, fica à margem esquerda, contava com diretores mais antigos, que se identificavam com os ideais da Nouvelle Vague por explorarem esse modernismo cinematográfico. Eles eram bem mais ligados com literatura, artes plásticas, além de representarem a esquerda política. Em contrapartida, o Rive Droite, que representava a margem direita, era composta por diretores mais populares, mais famosos e financeiramente bem-sucedidos, ou seja, os próprios autores da revista Cahiers du Cinéma. É importante destacar que um grupo não se opunha ao outro, mas, ao mesmo tempo, é inegável que o grande sucesso da Nouvelle Vague, internacionalmente, tanto de público quanto financeiramente, veio com Godard em O Acossado e François Truffaut
com Os Incompreendidos. Esses filmes eles foram importantes porque eles voltaram a atenção mundial para esse movimento, fazendo com que ele florescesse.